Imagine descobrir que a sua memória, aquilo que você tem como certo, pode estar mentindo para você. E não é apenas você. Milhões de pessoas no mundo inteiro lembram das mesmas coisas. Mas essas coisas nunca aconteceram. Esse é o efeito Mandela. Talvez a maior prova de que a realidade é muito mais frágil do que imaginamos. O fenômeno ganhou esse nome em 2009, quando a pesquisadora Fiona Broome percebeu que muitas pessoas, assim como ela, tinham a lembrança de que Nelson Mandela havia morrido nos anos 80, dentro da prisão. Para essas pessoas, não era apenas uma vaga impressão. Elas se lembravam de jornais, transmissões na TV, até mesmo do funeral. Mas a realidade é que Nelson Mandela saiu da prisão em 1990 e morreu apenas em 2013. Então surge a pergunta inquietante: se tantas pessoas têm a mesma memória, mas essa memória é falsa, o que isso diz sobre a mente humana? E pior, o que isso diz sobre a própria realidade? Você se lembra do famoso personagem de Star Wars dizendo: "Luke, eu sou seu pai"? Pois é, essa frase nunca foi dita no filme. O real diálogo é: "Não, eu sou seu pai". Ainda assim, milhões juram de pés juntos ter ouvido a versão errada. Outro exemplo, a marca de pasta de amendoim Jif ou Jiffy. Muitos juram que era Jiffy, mas sempre foi apenas Jif. Como explicar isso? O que torna o efeito Mandela tão perturbador é que não se trata de erros individuais. Não é apenas você se confundindo. São milhões de pessoas, em diferentes países, culturas e épocas, tendo a mesma lembrança equivocada. É como se houvesse uma versão alternativa da história, que todos acessaram, mas que nunca existiu oficialmente. Psicólogos explicam o fenômeno como falsas memórias coletivas. Nosso cérebro preenche lacunas, reconstrói lembranças e às vezes cria narrativas plausíveis que nunca aconteceram. No caso do Mandela, por exemplo, muitos podem ter misturado as imagens de sua prisão com notícias de outros ativistas mortos na mesma época. A mente humana é vulnerável à sugestão social. Quando alguém afirma com convicção ter lembrança de algo, outros podem absorver essa narrativa e incorporá-la às próprias memórias. É como um vírus mental, uma memória que se espalha, mesmo sem existir. Você lembra do Monopoly Man, o mascote do jogo Banco Imobiliário? Muitos juram que ele usa um monóculo, mas não, ele nunca usou. E ainda assim, milhões de pessoas apostariam dinheiro que viram esse detalhe. Outro exemplo famoso, a marca Kit Kat. Muitos têm certeza absoluta de que havia um hífen no nome, Kit Kat. Mas não havia. Sempre foi apenas Kit Kat. Se fosse apenas uma ou duas memórias, poderíamos culpar o esquecimento. Mas quando os exemplos se acumulam, músicas, frases, logos, até nomes de personagens, começamos a nos perguntar: será apenas um erro coletivo ou estamos diante de algo maior? Alguns acreditam que o efeito Mandela é a prova de que realidades alternativas existem, que em algum ponto da história, linhas do tempo diferentes se cruzaram. E nossas memórias vieram de uma realidade que já não é mais a nossa. Seria a ciência da física quântica misturada à psicologia? Essa teoria lembra conceitos de ficção científica como multiverso, linhas do tempo divergentes e universos espelhados. Mas o detalhe perturbador é que, nesse caso, as pessoas sentem isso como real. Não é imaginação, é memória. Na famosa série infantil Pokémon, muitos lembram de Pikachu com a ponta da cauda preta. Na verdade, Pikachu sempre teve a cauda totalmente amarela, com apenas a base marrom. Mas ainda hoje, fãs fazem desenhos e tatuagens com a versão errada. E quem nunca ouviu a frase do clássico da Disney: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?" Pois bem, essa frase não existe no filme Branca de Neve. A verdadeira é: magia do espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu. Um detalhe pequeno.
mas que milhões lembram de forma diferente. Pesquisas mostram que nossa memória não é um gravador perfeito. Ela funciona como uma reconstrução. Cada vez que lembramos de algo, recriamos a cena em nossa mente e pequenas distorções se acumulam. O resultado, uma lembrança que parece real, mas que pode ser completamente inventada. Outro fator é a repetição cultural. Quando memes, piadas ou falas incorretas são reproduzidas muitas vezes, acabam se tornando mais fortes do que o original. Por isso, muitas vezes, lembramos da versão errada, como se fosse a verdade absoluta. Mas é claro, há quem não aceite essa explicação psicológica. Alguns acreditam que memórias alteradas são resultado de experimentos secretos, manipulações da mente coletiva ou até mesmo falhas na simulação em que vivemos. E se estivermos dentro de uma simulação, como em Matrix, o efeito Mandela seria apenas uma falha no sistema? Você se lembra do desenho Looney Tunes? Muitos juram que o nome era Looney Tunes. Afinal, Tunes faz mais sentido para cartoons. Mas não, sempre foi Tunes. E a frase do famoso seriado Star Trek, "Mire-me, Scotty. Beam me up, Scotty." Essa frase, repetida por décadas, nunca apareceu em nenhum episódio. E mesmo assim, está registrada na mente coletiva como parte da cultura pop. O efeito Mandela nos lembra de algo inquietante. Não podemos confiar totalmente em nossas memórias. Aquilo que sentimos como real pode ser apenas uma invenção da mente, ou uma interferência externa que jamais entenderemos. Esse fenômeno causa fascínio, mas também medo. Porque se nossas memórias podem ser tão frágeis, quem garante que a nossa identidade, nossa história pessoal, não esteja também construída sobre ilusões? O efeito Mandela pode ser apenas um truque da mente, ou uma pista de que a realidade é muito mais complexa do que conseguimos imaginar. E talvez, no fundo, nunca saibamos se nossas memórias são mesmo nossas, ou apenas fragmentos de uma realidade perdida. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, comente e inscreva-se no canal para não perder mais fragmentos da mente, onde revelamos o que muitos preferem ignorar.